Taxa de juros em queda no Brasil. Será que voltaremos àquele momento em que será obrigatório assumirmos mais riscos com as nossas carteiras de investimentos, mesmo em meio à tremenda insegurança que esse governo gera? Será essa a nossa única alternativa? Enfim, vamos desmistificar um pouco aqui das oportunidades que temos adiante, entender as possibilidades, inclusive em renda fixa, e como essas podem gerar também prejuízos grandes, mas oportunidades com taxas bem acima daquelas que simplesmente são mostradas em uma tela. Pois bem, notícias por todas as partes pipocando que realmente o Brasil, que já cortou 3 vezes consecutivas sua taxa de juros, a última delas agora em abril, o Banco Central, que trouxe a taxa Selic para 12,25%, continuará cortando por pelo menos mais uma ou duas reuniões a taxa de 0,5%. Ou seja, que nas próximas duas reuniões provavelmente cortaremos a taxa de juros em 1% e cairia para próxima a 11,25%. As discussões aqui que cada vez mais tomam corpo qual será a taxa terminal? Será abaixo de 10, ou seja, taxa de juros de um dígito, ou manteremos taxa de juros de 2 dígitos, uma vez que o fiscal brasileiro está se deteriorando rapidamente e a matemática mostra que ele continuará a se deteriorar, uma vez que o governo não demonstra qualquer sinal de cortar os gastos, apenas subir mais os impostos, e isso obviamente em algum momento freia a economia, tá? Bom, seguindo nessa lógica, quero repassar rapidamente que a taxa de juros, a Selic e o CDI, que é a taxa referência básica no Brasil, ela também serve para rentabilizar ou ser o benchmark dos principais investimentos de renda fixa. Temos outros, como a inflação, que a gente vai falar aqui, mas o nosso foco é mostrar grande parte das possibilidades além daquilo que é, digamos, convencional na parte de renda fixa, que pode muitas vezes te dar ganhos maiores do que em ações ou também prejuízos, tá? Pois bem, será que aquela tão problemática frase do 1% ao mês sem risco no Brasil vai acabar novamente? Aqui tem a primeira desmistificação. Vamos lembrar que o tal do 1% ao mês é simplesmente uma taxa nominal. Quando você desconta o imposto de renda para aquelas alocações que tem e também, acima de tudo, a inflação, esse 1% ao mês ele já cai muito e muitas vezes você basicamente empata o teu investimento ou não tem ele nada corrigido pela inflação, mas você se contenta com o tal do 1% olhando o valor nominal do rendimento. Então essa é o primeiro ponto que vale uma atenção. Será então que o único que vai sobrar para a gente são ações? Então escute aqui o que a gente vai falar. Mas antes, o link está aqui no descritivo da minha comunidade fechada, em que a gente faz vídeos aprofundados semanais, resenhas de livros e filmes, encontros mensais, inclusive foi ontem, na terça-feira dessa semana, é sempre a última segunda-feira de cada mês, nessa semana foi na terça-feira, e ali o importante é nós gerarmos debate, colocarmos ideias para discutir além daquilo que a gente enxerga, além do óbvio, além da manchete, entender os dados que estão saindo, uma vez que a compreensão do ciclo econômico é extremamente importante para pautarmos o nosso planejamento e os nossos investimentos, ainda mais no Brasil, onde até o passado é incerto. Então, link no descritivo, junte-se a nós e será um prazer tê-lo conosco todas as semanas, tá bom? Seguindo aqui, essa semana saíram dados de inflação no Brasil. Hoje é quarta-feira que eu estou gravando, final do mês de novembro, e saiu dados do IPCA 15, Índice de Preço ao Consumidor, e o IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado. Falando primeiro do IGPM, que é medido pela FGV, ela mostrou que nós tivemos uma alta no IGPM de 0,59% no mês de novembro e que acelerou frente ao mês anterior de 0,5% na leitura
anterior e agora subiu levemente para 0,59. Agora, o que é o IGPM? O IGPM ele é dividido em três. E por que é importante eu falar da inflação aqui? Porque a inflação é o grande termômetro para saber se o Brasil poderá derrubar mais a taxa de juros, que impacta o nosso investimento na ponta final. Então, o IGPM ele nada mais é do que uma leitura de três índices. Índice de preços ao atacado, que vale 60% do índice de preços ao consumidor, que vale 30%, e o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, que vale 10%. Essa composição geral é o IGPM, que subiu 0,59% no mês, tá? Tanto o índice de preço ao atacado como o índice de preço ao consumidor, ou INCC, todos eles subiram levemente, mas de qualquer maneira a inflação ainda está totalmente ou bastante controlada nesse momento agora. Tá? Segundo a FGV, o IGPM acumula deflação de 3,46% em 12 meses até novembro. Ou seja, os últimos 12 meses até novembro, o índice IGPM teve uma queda, deflação de menos 3,46%. Tá? E 3,89% de deflação também analisados 11 meses de 2023. Vamos entender que o IGPM chegou a bater quase 40% lá na pandemia, principalmente por conta dos componentes lá no começo da cadeia produtiva que compõem o IGPM, ou seja, preços de commodities que simplesmente explodiram lá no começo no começo da pandemia, e isso afetou diretamente o IGPM, assim como outros índices de inflação. Então agora o que a gente está fazendo é voltando ao equilíbrio como um todo, tá? Se nós olharmos o IPCA 15 também, que é o índice de preço ao consumidor, e esse sim é a inflação oficial do Brasil, ela mostrou na leitura dessa semana que na metade desse primeiro mês ela tinha vindo com uma leitura de 0,33%, mas é mais importante nós focarmos aqui na leitura anualizada. Veio 4,84% e na leitura do mês anterior tinha vindo 5,05%. Portanto, o IPCA também veio abaixo do que tinha vindo no mês anterior, mostrando comportamento tranquilo da inflação. Claro, muitos podem falar, olha, mas eu gasto muito mais do que isso, a inflação é muito maior. Sim, para entender o IPCA, são várias subcategorias dentro do IPCA, cada um com um peso ponderado, então depende da tua cesta de consumo, aonde você compra os produtos que você compra, mas no geral, sim, até porque isso aqui é uma cesta básica de uma família média brasileira, tá? Mas de qualquer maneira, esse é o índice oficial que nós temos que seguir. Pois bem, seguimos então numa trajetória desinflacionária, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, principalmente puxados por queda de commodities. O petróleo caiu 20% nos últimos dias, mas também já tinha caído bastante nos meses anteriores. Subiu ali de julho, agosto e setembro, mas depois já recuou novamente, o que ajuda a controlar a inflação no mundo como um todo. Apesar de todos os riscos mundiais e domésticos que temos. Guerras, briga de Estados Unidos e China, desglobalização que pressiona a taxa de juros e, portanto, pressiona a inflação que pressiona a taxa de juros no mundo, que no meu entender eu explico quase que diariamente nos meus vídeos que devemos ter uma década adiante com taxas de inflação mais alta e juros mais altos do que a gente viu na década passada, justamente por conta das intervenções governamentais nos últimos 12, 13 anos pós crise de 2008 e 2009 nos Estados Unidos, que com aquelas injeções trilionárias de capital, jogaram as taxas de juros para baixo, forçando um ciclo econômico e puxando os preços para cima, que óbvio foi muito acelerado e culminou com a maior inflação nos últimos 40 anos, quando as cadeias produtivas e logísticas foram quebradas durante a pandemia e governos injetando dinheiro na mão da população, você aumenta o poder de consumo com uma diminuição da oferta, os preços explodem. E o dinheiro em circulação no mundo, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, no Japão, na zona do euro, no Brasil, aumentou muito durante a pandemia. Mais dinheiro em circulação, isso tem um efeito também inflacionário como um todo. Mas agora o que a gente vê são os governos subindo as taxas de juros. O Brasil foi o primeiro do mundo a fazer isso, tanto é que controlou a sua inflação mais rápido do que grande parte dos países do mundo, especialmente os países desenvolvidos que demoraram em agir, os seus bancos centrais demoraram em agir, e agora a gente vê essas taxas de juros subindo, os governos retirando parte do dinheiro que eles injetaram na economia, mas ainda está muito acima do que era pré-pandemia e, portanto, ainda temos pressões preocupantes
da inflação, que está fora da meta dos 2% estipulado pelo Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central inglês, mas já muito mais comportada frente ao que estava no ano passado, quando bateu o mais alto nível nos últimos 40 anos. Tá? Então, todo esse pacote desinflacionário no mundo e no Brasil mostra que há mais espaço, e assim vem dizendo o Banco Central brasileiro, para o corte de juros aqui. A expectativa de inflação para 2023, 2024 e 2025 no Brasil é de 4,6%, 3,9% e 3,5% respectivamente. Ou seja, ao que tudo indica, parece que teremos essa inflação mais comportada. E aqui eu faço o meu outro disclaimer. Eu não gosto dessas projeções. Por quê? Porque o fiscal brasileiro está comprometido. Isso vai pressionar em algum momento a curva de juros, vai pressionar a taxa de juros, vai pressionar a moeda, que pressiona a inflação, que naturalmente faz com que o Banco Central tenha que subir a taxa de juros. A não ser que tenhamos uma recessão bastante forte e profunda no mundo que acaba segurando a economia brasileira, e aí o Banco Central consegue manter a taxa de juros mais baixa para estimular a economia, porque numa recessão, obviamente, ela está, digamos, mais problemática. Tá? Então, em condições de hoje, final de novembro de 2023, ao que tudo indica, há espaço para o Banco Central cortar mais a taxa de juros, especialmente se os Estados Unidos não subirem mais as suas taxas de juros. O nosso risco é o risco fiscal que esse governo, irresponsável fiscalmente, está fazendo. Os Estados Unidos, por que é importante entender? Quando eles sobem a taxa de juros, mais dinheiro sai dos países emergentes, dólar sai dos países emergentes em busca de capturar esses juros americanos. Por que é que eu vou deixar o meu dinheiro investido em países emergentes se a taxa de juros nos Estados Unidos está muito próxima? Portanto, quanto maior o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, ou México e Estados Unidos, não importa, os emergentes e os Estados Unidos, quanto maior esse diferencial, mais fluxo de dólar nós temos nos emergentes, inclusive o Brasil. Fluxo de dólar naturalmente faz com que a moeda local se valorize e aí você mantém uma inflação minimamente controlada. E como está nos Estados Unidos a compreensão da taxa de juros? Bom, a inflação veio 3,2% na última leitura, a meta deles é 2%, então já está bem mais próxima à meta e vem desacelerando mês a mês. Dados de vendas de novas moradias vem mostrando queda mês após mês. Preço médio das residências também mostrando queda, mesmo que leve ainda, mas mostrando queda. A quantidade de dinheiro injetada no sistema também vem caindo, ainda muito longe do que era pré-pandemia, mas vem caindo também. Endividamento das famílias americanas altíssimo. Cartão de crédito, endividamento mais de 1,1 trilhão de dólares pela primeira vez. E aí isso mostra já outros indicadores antecedentes da economia, como por exemplo demanda por caixa de papelão para empacotar, para mensurar a demanda de pedidos via internet, já mostrando também níveis próximo à crise de 2008. Ou seja, há vários indicadores antecedentes mostrando que a economia americana está em desaceleração. Uma economia em desaceleração com a inflação caindo mês após mês, provavelmente os Estados Unidos não subirão mais taxa de juros, com os dados que temos hoje, e isso obviamente acaba dando um espaço para o Banco Central brasileiro cortar mais a taxa de juros. Historicamente, quando a gente vê um diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos de até 5%, você ainda vê um fluxo de dólar bastante interessante. Então, hoje, taxa de juros nos Estados Unidos está 5,5%, aqui está 12,25%, você tem ainda supostamente um espaço maior, que é o que o Banco Central vem falando e provavelmente cortará essa taxa de juros. Claro, eu faço algumas observações, principalmente do quadro fiscal brasileiro e a instabilidade jurídica, instabilidade até econômica que esse governo passa, obviamente geram certas rusgas e problemas, e no meu entender isso pode em algum momento forçar novamente a alta da taxa de juros. Mas voltemos aqui no dia de hoje. Olha que interessante, comprar uma casa nos Estados Unidos é 52% mais caro do que alugar. É o maior prêmio da história, ou seja, o maior prêmio esse diferencial entre comprar e alugar está no maior prêmio da história. Em 2006, antes da quebra do mercado imobiliário americano, esse prêmio era de 33%. O que isso quer dizer? Que os preços das casas subiram
muito. E isso, obviamente, desacelera a demanda por casa nos Estados Unidos, que é um fator importante da inflação por lá, e, portanto, isso deverá ajudar, contribuir para que a inflação fique mais baixa e os Estados Unidos não tenham que subir mais a taxa de juros, dando espaço para o Brasil cortar. Feito esse adendo, essa observação dos Estados Unidos, que é super importante porque o que os Estados Unidos faz com a taxa de juros impacta no mundo todo. Devemos ter no Brasil uma entrada de dólar ainda positiva, mesmo que nos próximos meses. O Brasil tem batido recorde de exportações. Você vê um fluxo de entrada, uma vez que os pares emergentes brasileiros, muitos estão comprometidos. O México, por exemplo, que é um grande concorrente, tem 75% das suas exportações para os Estados Unidos. Rússia em guerra, você tem a Índia com diferenças culturais importantes, África do Sul, um país pequenininho, com PIB de menos de 400 bilhões de dólares, que é basicamente a reserva internacional que o Brasil tem. Enfim, frente aos pares emergentes, tirando os problemas fiscais brasileiros, realmente tem um fluxo de dólar para vir para cá para capturar essa diferença de taxa de juros entre os Estados Unidos e o Brasil. E a verdade é que enquanto a gente exporta mais, entra dólar e você tem um diferencial de taxa de juros que atrai mais dólar, você mantém um dólar, digamos, frente ao real comportado. Esse câmbio comportado mantém a inflação mais controlada, que permite que o Banco Central corte a taxa de juros. Pelo menos, e repito, ao que nós temos hoje. Porque o fiscal brasileiro ele está deteriorado e seguirá matematicamente se deteriorando com esse governo que gasta demais. Inclusive nesse gráfico a gente pode ver o fluxo de entrada e saída, como ele é volátil. Esse capital que vem de fora, da mesma forma que entra, ele simplesmente aperta um botão e vai embora. Mas, de qualquer maneira, devemos ter, pelo momento, esse controle mais do câmbio e, consequentemente, da inflação, principalmente com as commodities se mantendo comportadas no mundo como um todo. Então vamos agora aos investimentos. Dito isso, por que é importante? Porque nós delimitarmos, entendermos a parte de renda fixa, precisamos entender qual é a perspectiva de juros e como ele funciona. Basicamente, em renda fixa, você vai ter 3 oportunidades: pós-fixado, pré-fixado e o híbrido. Então vamos falar rapidamente de cada um deles. O pós-fixado é aquele mais conservador e, como o próprio nome diz, seu rendimento sobe com a alta dos juros e também diminui com a alta dos juros. Ele é normalmente atrelado a Selic ou CDI, tá? Então ele até, inclusive, muito usado para reserva de emergência. Dificilmente você sai com prejuízo no mês a mês desse tipo de investimento. E, portanto, para você otimizar o retorno em cima disso, você tem que pegar um pós-fixado que tem um percentual do CDI, que é o mais comum, bastante interessante. Por exemplo, 120% do CDI, um CDB atrelado ao CDI que te paga 120% do CDI ou 110% acima do CDI. Você tem que olhar o prazo, você tem que olhar o banco emissor e, obviamente, entender que nesse tipo de produto você tem o fundo garantidor de crédito que te garante até R$250 mil no limite máximo de 1 milhão com bancos diferentes. Portanto, é interessante olhar o pós-fixado, em que ele sobe, o rendimento sobe se a taxa de juros sobe e o rendimento diminui se a taxa de juros diminui, por ela ter por ser atrelado diretamente ao CDI, tá? O segundo ponto é o pré-fixado. Ele tem uma taxa definida anual no ato do investimento. Então você comprou um produto bancário lá, um CDB, LCI, LCA ou um título público, não importa, e ele vai te pagar 15% ao ano, 14%, 10%, 20%, não importa. Você sabe que por aquele prazo de vigência você vai receber aquela taxa anualizada. Então é importante entender e saber sempre que comprar um título pré-fixado ele garante aquela taxa anual até o vencimento. Se você quiser sair antes do vencimento, você pode sair com lucro ou com prejuízo, que eu vou explicar agora. Imaginemos que você tem um título com rendimento de 15% ao ano por um prazo de 5 anos. Só que a taxa de juros nesse período, digamos, daqui a um ano, a taxa de juros subiu. O risco fiscal brasileiro realmente complicou demais, a taxa de juros subiu. Se você tem um título que te garante 15% ao ano, só que a taxa de juros agora subiu para 16% e você quer vender esse título no mercado secundário, uma vez que você precisa da liquidez, por que é que alguém vai comprar um título que paga 15% que você está vendendo se ele pode ir ao mercado e comprar um que tem 16%?
Pois bem, o mercado compra, só que ele vai fazer um deságio no teu título. Se ele valia 1.000 cada título, ele passa a pagar, digamos, 900. Ele fala, tá bom, em vez de eu pagar 1.000, eu pago 900 para você e ganho os 15% ao ano para compensar que se eu fosse ao mercado, eu compraria um que paga 16. Ou seja, quando o juros sobe, o valor presente do título cai. Quando os juros cai, o valor presente do título sobe. E isso mostra já um primeiro ponto importante, que o pré-fixado, você pode sair com lucro, com prejuízo, antes do vencimento. E ele é, portanto, um título com bastante volatilidade, atrelado ao juros futuro que é negociado em bolsa, e isso pode fazer com que seja um investimento arriscado, mesmo em renda fixa, ou que pode trazer lucros extremamente interessantes, mesmo sendo em renda fixa, bem acima daquela taxa pré-contratada, caso você saia antes do vencimento. O terceiro título é o chamado híbrido, em que ele tem uma parte pré e uma parte pós-fixada. Ou seja, os títulos, digamos, atrelados à inflação. IPCA mais 5, IPCA mais 6, ou seja, inflação mais 5, inflação mais 6. Veja como é importante que a gente tenha falado do IPCA que saiu essa semana. IPCA mais 5, IPCA mais 6. Portanto, ela é uma aplicação com taxa pré-fixada definida, no momento, somada ao índice pós-fixado, ou seja, IPCA, que é um pós-fixado, você não sabe quanto vai ser a inflação daqui até o vencimento, mais 5%, que é o pré-fixado. Então ele também tem a mesma compreensão de volatilidade que um pré-fixado. Se você tem um título IPCA mais 5 e a taxa de juros subiu para 6, digamos, ou IPCA mais 6, você vai vender o teu título a IPCA mais 5, sendo que eu posso ir ao mercado comprar IPCA mais 6. Também vai ter um deságio, vai desvalorizar o teu título caso o juro suba, para que eu possa comprar e compensar para mim, ao invés de eu ir ao mercado e comprar um título novo a IPCA mais 6. Você também pode sair antes do vencimento, mas se sair antes do vencimento, você vai sair com lucro ou com prejuízo. Dá uma olhada aqui que eu peguei no site do Tesouro Direto, aqui as possibilidades desses 3 títulos. Primeiro você vê Tesouro pré-fixado 2026, com vencimento em 2026. Quando você vê a primeira coluna, você vê a taxa que ele está pagando. Nesse primeiro caso, Tesouro pré-fixado 2026 paga 10,10% ao ano. E o preço unitário é quanto vale cada título, ou seja, aquilo que vai valorizar ou desvalorizar caso você saia antes do vencimento, no exemplo que eu acabei de dar aqui. Depois você parte para Tesouro Selic, que é o pós-fixado, e abaixo Tesouro IPCA, que ele vai te pagar IPCA mais 5,44, IPCA mais 5,57. Então, esse é o mecanismo das 3 principais rendas fixas. Mas aqui fica claro, então, que renda fixa não é fixa. Ela sim pode trazer muita volatilidade e tanto o pré quanto o híbrido você pode ganhar e muito do CDI ou da inflação, ou então perder e muito também, caso você queira sair no momento que a taxa de juros simplesmente explodiu e o valor presente do teu título cai. Esse é o chamado efeito de marcação a mercado. Ou seja, o título é marcado a mercado, ele mostra quanto ele vale hoje caso você fosse vender antes do vencimento. E, portanto, isso traz uma volatilidade muito grande e fica claro que renda fixa não é fixa. E aqui alguns pontos importantes. Em ciclo de corte de juros, quando os juros tendem a cair, os títulos pré-fixados tenderão a se valorizar. Juros em queda, valor presente do título para cima. Em ciclos também de cortes de juros, os títulos com vencimento mais longo tendem a se valorizar mais. Né? Porque ele tem uma volatilidade maior. É mais fácil você adivinhar ou acertar um título que vence daqui 6 meses quanto vai estar a taxa de juros do que um outro que vence daqui 40 anos. Se a taxa de juros cair, esse valor presente do título com vencimento mais longo se valorizará mais. Então você tem mais oportunidade, mas como consequência ele é mais volátil. Num cenário negativo para você, o prejuízo também será maior. E em ciclos de aumento de juros, você pode perder mais dinheiro se resgatar antes. Portanto, sim, você pode perder e muito. Veja o caso, que eu já expliquei em outros vídeos, da quebra do Silicon Valley Bank e do First Republic Bank nos Estados Unidos, que foi justamente isso. Os juros subiram e eles precisaram liquidar os títulos deles antecipadamente, sofreram prejuízos de mais de 30% e o banco quebrou. E isso pode acontecer com a gente, seja para lucro ou
para prejuízo, tá? E aí, esses títulos, eles seguem a precificação para dar a marcação ao mercado através das curvas de taxas de juros, tanto do Brasil como nos Estados Unidos, que a Bolsa Brasileira marca diariamente e a Bolsa Americana também. Só para dar um exemplo aqui você tem na tela os títulos, a rentabilidade dos títulos públicos americanos de 10 anos, de 2 anos e de 30 anos. Veja como elas são voláteis também. Portanto, o valor presente do título oscila para cima ou para baixo, tá? Quando a gente vê aqui as curvas brasileiras, na parte esquerda você vê os contratos de juros futuros na bolsa. Então, aqui é quanto o mercado precifica que a Selic, que hoje está 12,25, estará. No primeiro deles, por exemplo, que você vê DIF24, é janeiro de 2024. Quanto o mercado está precificando que os juros estará em janeiro 24. Por volta de 11,90. Mas quando você vai chegando nos vencimentos mais longos, veja que o mercado já vai projetando que o CDI, a Selic, cairá. E do lado direito você vê o gráfico de um desses contratos, o com vencimento 2030, para mostrar a volatilidade deles e como agora ela já caiu, voltou a preços que estava ali em dezembro de 2021. Na bolinha amarela, na flechinha amarela, foi logo depois da eleição do Lula, em que o mercado precificou realmente a catástrofe. E lembre, o mercado precifica antes. E, na minha opinião, a catástrofe está aí, só que a gente vai pagar isso no médio e no longo prazo. Como ele vem enfrentando dificuldades em aprovar suas pautas ideológicas, o mercado já vem devolvendo grande parte dessa alta de taxa de juros, e foi justamente o que eu vim falando há meses aqui, que eu acho que teríamos duas grandes quedas dessa taxa de juros futura, que não é porque o cenário está ficando bom, é porque ele precificou anteriormente esse desastre que esse governo é. Então, basicamente, o que ele está fazendo agora é corrigir esse excesso e colocar o lucro no bolso. Quando esse juros futuro cai, o valor presente dos títulos sobe. Então, eu sim, lá para março, abril, minha e de vários clientes, a gente veio falei em rede social sobre isso, da oportunidade que tinha, e na minha opinião ainda tem, de colocar em títulos pré-fixados ou híbridos dessa maneira para capturar, entendendo a volatilidade dele, capturar esse ganho. Não é uma recomendação de compra, mas é uma análise a ser feita. A mesma coisa dos Estados Unidos que eu vim falando. Quando os títulos públicos americanos batendo 5% ao ano e o dólar num patamar aceitável, 4,80, 4,90, eu acho que faz sentido mandar dolarizar uma parte do patrimônio, afinal de contas isso aqui é Brasil, eternamente instável, e você capturar, rentabilizar o teu patrimônio em 4, 5, 6, 7% ao ano em dólar, para mim é extremamente interessante, ainda mais com o dólar 4,70, 4,80, que no meu entender, com a deterioração fiscal no médio e no longo prazo, o real se desvalorizará novamente, e aí você ganha na taxa de juros por lá e eventualmente no câmbio. De novo, não é uma recomendação, mas é uma análise pessoal com os dados econômicos que eu vim mostrando para você aqui. Portanto, a conclusão é que nós podemos sim ganhar muito com renda fixa ou também perder. A questão é entender qual o time e, portanto, é super importante entender a política monetária, a política fiscal, como os intervencionismos interferem na economia e distorcem o preço, que é o mensageiro numa economia como um todo, tá? Então, é possível ganhar sim, sem ter que aplicar em ações, caso não seja o seu perfil, mas também é super interessante olhar o mercado de ações, especialmente dolarizando as ações brasileiras, em que você vê que o gringo tem apetite para entrar ao Brasil, independente das brigas ideológicas que tem aqui interno. É natural e super importante que façamos uma distinção do nosso posicionamento político e ideológico para o posicionamento técnico do mercado. Enquanto tiver fluxo de dólar entrando no Brasil via conta de exportações ou via capturar a diferença de taxa de juros nos Estados Unidos, o real se mantém comportado, e esse comportamento faz com que o Banco Central possa reduzir um pouco mais a taxa de juros, e aí você consegue surfar um pouco dessa onda. Então entenda essa diferença entre títulos mais longos, mais curtos, a sua volatilidade, e esse é justamente o nosso papel, eu com o meu time na Aquavero, para fazermos a análise das nossas carteiras. O link está no descritivo, sintam-se à vontade, compartilhem esse vídeo, me ajudem comentando, ativando o sininho, que isso realmente é super importante para o trabalho diário. E fique atento, como eu expliquei, às oportunidades também no exterior. Estou à inteira disposição
Espero que tenha ficado claro um tema que é denso, mas tentado explicar da maneira mais simples possível.